Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica de História da Igreja, a Igreja em Movimento. Na aula de hoje vamos começar a estudar uma era que ficou conhecida como a Era dos Grandes Avivamentos, né? Esses momentos da história em que houve uma renovação espiritual da Igreja em diversas regiões, com impactos, inclusive, para além dos muros da Igreja, para a sociedade em geral. E na aula de hoje a gente vai começar estudando talvez o primeiro desses grandes avivamentos, que ficou conhecido como o avivamento evangélico na Grã-Bretanha. Então, como a gente sempre começa, é importante ter um pouco do panorama, do pano de fundo do que estava acontecendo na época e aspectos que de alguma forma tiveram relação com esses avivamentos. Então vamos ver um pouquinho do contexto social e religioso da época. Em relação à política, economia, a sociedade de forma geral, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha ali estava experimentando um período de certa estabilidade política e até um pouco estabilidade religiosa após a Revolução Gloriosa, momento em que houve ali uma transição entre um rei católico e para uma monarquia protestante. Mas apesar dessa certa estabilidade que havia ali, ainda havia tensões entre anglicanos, que faziam parte da igreja oficial da Inglaterra, e os cristãos de movimentos dissidentes, não anglicanos, congregacionais, batistas, por exemplo, que esse é um aspecto, inclusive, que faz parte do pano de fundo dos acontecimentos ali que envolveram esse momento de avivamento. Do ponto de vista social e econômico, ali século XVIII, que é esse momento que a gente vai estudar agora, os anos 1700, foi quando começou a se dar ali o movimento de revolução, da Revolução Industrial. Então a gente podia observar uma mudança no panorama social, a população migrando do campo para os grandes centros urbanos em função de toda a mudança das relações de trabalho que estava se dando ali por conta da Revolução Industrial, mecanização dos processos produtivos, surgimento de novas classes e relações sociais, uma burguesia dona dos meios de produção, uma grande classe operária. A pobreza começou a se evidenciar como um grande problema nessa nova organização social também, nessas cidades industriais. Diversas questões sociais surgiram por conta desse novo rearranjo econômico e social que a Inglaterra estava experimentando. Certo? E do ponto de vista espiritual, havia também um cenário, de certa forma, não muito promissor, não muito otimista. A gente consegue observar um declínio na vida religiosa, frieza generalizada nos púlpitos. Eram, assim, de certa forma, pregadores mortos, com sermões mortos, pregando a uma igreja igualmente morta. A liderança pastoral, ela não era, em grande medida, uma liderança pastoral ativa. O cuidado sobre as pessoas, ele não era ativo. Isso influenciava na saúde espiritual dos rebanhos ali daquelas igrejas. As pessoas, de certa forma, nasciam na igreja, né? Já pelo fato de nascerem naquele território, já eram consideradas cristãs, mas não se observava ali os frutos de santidade, de uma vida que refletisse de fato aquela fé que deveria haver ali. Há um contexto todo relacionado ao iluminismo e ao racionalismo trazido pelas questões desse movimento, e isso influenciou também no fazer teológico, na reflexão teológica. Então podia-se observar, de certa forma, uma aridez espiritual por conta de reflexões teológicas cada vez mais racionais, distantes da vida prática, distantes da vida devocional, dissociadas de um viver santo muitas vezes. Então esse cenário de racionalismo excessivo, ele era presente naquele contexto, e por conta de tudo isso que falamos, a situação moral daquele país, aquelas regiões, era muito deteriorada. Havia ali
todo tipo de vícios, alcoolismo, questões relacionadas à criminalidade, exploração infantil, crianças trabalhando, enfim, era um cenário do ponto de vista espiritual, social, era um cenário muito triste. Então vamos entrar um pouco, então, o que foi exatamente esse movimento de renovação que ficou conhecido como o avivamento evangélico da Inglaterra, Grã-Bretanha, do século XVIII. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um avivamento espiritual, né? A gente está falando aqui que a gente vai estudar sobre o avivamento da Inglaterra, mas o que é um avivamento? O que a gente pode considerar como um avivamento? Há certamente de diversos autores conceituações diferentes do que seria um avivamento, mas eu acredito que a gente consegue trazer alguns elementos comuns para tentar buscar uma definição do que viria a ser um avivamento, um movimento de avivamento espiritual. Então é aquele momento histórico em que a gente percebe em um determinado contexto, um local, uma região, um processo de renovação não apenas individual, mas um processo de renovação corporativa do Evangelho. As igrejas são renovadas, não apenas os indivíduos, mas a igreja como um todo experimenta esse processo de renovação espiritual. As obras do Espírito Santo, que são ordinárias, arrependimento, a graça derramada, a santificação que a gente observa na vida, essas são obras ordinárias do Espírito. Ele opera isso em todo o tempo, mas a gente percebe nesses momentos que chamamos de avivamentos, uma intensificação dessas obras, uma proliferação dessas obras do Espírito. Certo? A gente observa na vida daquela comunidade um crescimento espiritual que vai além de explicações sociológicas ou estratégias humanas. É algo realmente que não há como dizer que não vem de Deus, do próprio Deus. Então a gente observa uma obra de crescimento espiritual que ela é inexplicável aos olhos humanos, e não apenas há ali uma transformação espiritual das pessoas e das igrejas, mas o que a gente costuma ver nesses movimentos é um transbordar dessa bênção derramada para além dos muros das igrejas. Então a sociedade como um todo recebe os efeitos positivos e conseguimos perceber transformações na vida comunitária, em questões, problemas sociais, eles são atacados. Então, de certa forma, esses aspectos caracterizam o que a gente chama aqui de avivamento espiritual e são aspectos que a gente consegue perceber em diversos momentos da história. Na aula de hoje a gente está estudando sobre um desses momentos, mas inclusive nas páginas das Escrituras a gente consegue perceber momentos em que houve ali um derramar especial de Deus sobre determinada comunidade. A gente pode ver na transformação espiritual que houve ali no período do rei Josias, por que não dizer na pregação de Jonas em Nínive, a transformação que houve ali, o arrependimento naquela sociedade tão pecadora, tão afastada de Deus, e há ali um arrependimento em todas as camadas sociais ali em Nínive. Evidentemente, o que aconteceu ali na igreja primitiva, após o Pentecostes, aquele derramar do Espírito Santo, em que a igreja percebeu frutos, pessoas chegando, arrependimento verdadeiro, uma vida comunitária e uma comunhão sincera entre as pessoas. Então a gente consegue perceber, inclusive nas páginas das Escrituras, que houve sim momentos em que essa ação do Espírito Santo ela foi mais intensa e mais evidente em determinados contextos. E na aula de hoje a gente vai estudar especificamente o que aconteceu nesse chamado grande avivamento evangélico na Inglaterra. Então vamos ver um pouquinho das origens desse movimento, e aqui tem um grupo de pessoas que ficou conhecido como Clube Santo. Ele teve um papel central nas origens desse movimento, nos acontecimentos que cercaram esse movimento, que era um grupo de estudantes, professores da Universidade de Oxford, um grupo de estudantes notáveis, a gente poderia dizer. Alguns dos membros desse grupo são personagens da nossa aula de hoje, por exemplo, né, como John Wesley e o George Whitefield, e o irmão de John Wesley também, o Charles Wesley, fizeram parte desse grupo de cristãos que se reuniram em grande medida por conta de todo aquele contexto que a gente viu no início da aula. Naquele cenário de aridez espiritual, de uma vida não santificada que era observada ali nas igrejas, de frieza,
eles decidiram juntos ali praticar, se unir, se juntar para praticar as disciplinas espirituais, estudo da palavra, oração, confissão, encorajamento mútuo, ações sociais como visitas a doentes e a presos. Então, uma espécie de grupo pequeno ali que se reuniu com esse objetivo de buscar ali fazer exercer essas virtudes cristãs que estavam se perdendo naquela sociedade. Então, como eu falei, havia ali nesse grupo a busca por santidade pessoal, individual e a prática das virtudes comunitárias ali entre eles, confissão, encorajamento mútuo e de obras de misericórdia para fora do grupo. A gente percebe também nas origens desse movimento uma importante influência dos movimentos do pietismo. O pietismo foi um movimento que surgiu na Alemanha, de renovação espiritual, de volta de uma ênfase a uma vida devocional, muito em resposta à questão, ao excesso de racionalismo, à frieza espiritual, que em grande medida a escolástica protestante, a questão da alta academia protestante, os argumentos, de certa forma, isso deixou um pouco de lado a vitalidade espiritual, e o pietismo surge então como um contraponto a esse excesso de formalismo, de racionalidade, como uma volta ali, uma ênfase a uma vida devocional, ao desenvolvimento das virtudes cristãs, oração, experiências espirituais com Deus. Então, o pietismo certamente ele foi influente, inclusive influente nos membros do Clube Santo. Os morávios, sem dúvida, também, uma comunidade que vivia também na Alemanha, herdeiros de Jan Hus, na época da Reforma, um reformador, então, de certa forma, herdeiros dessa tradição russita, e que viviam ali em comunidade, ali praticavam obras de amor e de caridade entre eles, desenvolviam a oração, estudo bíblico, uma grande ênfase missionária também se observava nos morávios. Os morávios, eles são protagonistas, inclusive, no processo, vamos dizer assim, na caminhada de conversão, de experiências espirituais de John Wesley, que é um dos personagens principais da nossa aula de hoje. A gente vai ver já. Então, falando de John Wesley, a gente já começa a trazer um pouco dessas experiências espirituais que elas fizeram parte ali daquele primeiro grupo de cristãos do Clube Santo, e que tiveram consequências para o movimento de renovação espiritual da Inglaterra. Então, quem foi John Wesley? Um pouquinho da biografia dele, muito breve. Ele nasceu no início do século XVIII, 1703, na Inglaterra, cidade de Epworth, filho de Samuel e Susanna Wesley. John Wesley, ele se forma em Oxford, certo? E ele, assim, nascido cristão, de certa forma, né, nascido cristão, membro da igreja anglicana. Ele é ordenado um clérigo anglicano, tranquilo, tudo bem até aí. E no início do seu trabalho, enquanto ministro anglicano, ele decide fazer uma viagem missionária à Geórgia, lá no que viria a ser os Estados Unidos, né, nas 13 colônias inglesas na América do Norte, a região da Geórgia. E essa viagem já representou um marco na vida de John Wesley, porque ali, desde o trajeto de ida, no navio que o levou até lá, ele já começa a ter umas experiências muito marcantes. Por exemplo, no navio que o levava, junto com ele ali havia um certo número de morávios. Falamos no slide anterior, estavam com ele naquele navio. Aquele navio enfrenta uma tormenta horrível, tempestade, e John Wesley simplesmente se vê desesperado pela sua vida. Ele tem medo, pavor da morte, que estava aparentemente iminente ali, e quando ele olha para aqueles morávios, eles estavam tranquilos, eles não tinham medo da morte, e não estavam temendo aquela tempestade. E ele para e fala: peraí, eu sou cristão, eu sou anglicano, mas eu não consigo encarar a morte da mesma forma que esses morávios estão encarando. Então, talvez me falte alguma coisa que eles têm, certo? E ali começa
de certa forma, uma crise espiritual na vida de John Wesley. A passagem dele pela América do Norte, de certa forma, aos olhos humanos, ele não foi um grande sucesso. Ele passou relativamente pouco tempo lá e ele retorna para a Inglaterra nessa crise espiritual, que, digamos assim, talvez tenha tido início ali na sua viagem, né, no navio, aquela experiência que ele teve com os morávios no navio. Ele retorna, então, para a Inglaterra. E nesse retorno, em uma reunião de oração em Aldersgate Street, na rua Aldersgate, ele tem uma experiência que, né, geralmente se associa à sua experiência de conversão, em que ele de fato ele tem um encontro e recebe uma convicção da sua salvação, do perdão dos pecados, que até então ele não tinha experimentado. Acho que vale a gente ler o relato do próprio John Wesley, que ele fez em seu diário pessoal. Ele fala assim: à noite eu fui muito relutantemente para uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos. Cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, olha o que ele fala: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só Cristo para a salvação. E uma garantia me foi dada de que ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei, do pecado e da morte. Então aquele homem que tinha um conhecimento intelectual acerca da graça de Deus, acerca da fé em Cristo, do perdão dos pecados, naquele momento ele tem uma experiência pessoal, aquilo é assimilado pelo seu próprio coração. Então ele sente, essa frase ficou inclusive marcada, né? Ele sente o coração estranhamente aquecido. Ele sente isso no seu coração. Aquilo que era talvez um entendimento intelectual de John Wesley passa a ser uma convicção do seu próprio coração de que Cristo perdoou os pecados, não apenas os pecados dos outros, os pecados do mundo, mas os pecados dele, John Wesley. Então, assim, foi de fato uma experiência pessoal de Wesley e que, a partir dali, aquilo mudou a relação dele com Deus e o seu próprio ministério. Então, fala um pouquinho das ênfases teológicas que a gente vê em John Wesley. Ele, certamente, como um herdeiro da reforma, enfatiza a justificação pela fé e uma grande ênfase em Wesley na santificação, essa santificação progressiva, algo chamado ali a doutrina da perfeição cristã, em que fala muito desse processo de santificação, de aperfeiçoamento do cristão pelo Espírito, através das disciplinas espirituais, oração, jejum, comunhão, escrituras. Então, Wesley, ele era muito sistemático, John Wesley. Inclusive, o Clube Santo e depois os herdeiros do movimento de Wesley, por serem muito sistemáticos, terem um método, eles ficaram conhecidos como metodistas, né? Inclusive, a igreja metodista, ele tem como ali seu fundador, entre aspas, o John Wesley. Então a gente vê essa ênfase muito grande nas disciplinas espirituais, nessa organização da vida cristã, para que houvesse um florescimento dessas disciplinas e desses frutos do Espírito. E não apenas há em Wesley uma ênfase no desenvolvimento espiritual do indivíduo, nem apenas no contexto da igreja, mas há uma preocupação em extrapolar o contexto de igreja e do indivíduo, mas para fora. Wesley olha para os problemas daquela sociedade. Da mesma forma que ele pensa na santificação do indivíduo, de certa forma podemos falar que ele pensava também na santificação social. Ele queria ver a sociedade refletindo as virtudes do próprio Deus. E a gente vê o impacto do trabalho de Wesley, a influência de Wesley em diversas questões sociais da Inglaterra daquela época. Então, falando um pouco de contribuições e legado de John Wesley, essa organização, como eu disse, era muito sistemática. Então, essa organização dos grupos pequenos, classes de estudo bíblico, ele era muito organizado. Isso, inclusive, certamente foi essas estratégias favoreceram o crescimento dos seus seguidores de John Wesley. Ele desenvolveu também, muito influenciado na verdade por outros personagens que veremos nessa aula e na próxima, mas Wesley também desenvolveu a pregação ao ar livre e talvez a gente olhe assim, pregação ao ar livre, assim, a gente conhece isso, mas naquela época era algo extremamente raro. Geralmente a pregação estava restrita
aos contextos de uma igreja, de um templo. Inclusive o próprio Wesley, por muito tempo, ele foi resistente a isso, e muito por influência de George Whitefield, outro membro do Clube Santo, ele passou a pregar fora de igrejas, e também em grande medida porque os vários púlpitos da igreja anglicana se fecharam para eles, pelas ideias que eles estavam trazendo, né? Então e com isso eles começaram a alcançar um público que não iria para a igreja. Como a gente viu, o contexto ali era aquele contexto da Revolução Industrial em seus primeiros momentos, então aquela classe operária que saía muito cedo para trabalhar, muitos pobres, uma comunidade extremamente carente do evangelho, carente em vários sentidos, inclusive, e que certamente não entraria numa igreja, e John Wesley, com sua pregação ao ar livre, alcançava essas pessoas. John Wesley, de certa forma, ele é o fundador do metodismo, movimento global, igrejas metodistas temos até hoje. Falo, entre aspas, fundador, porque o próprio John Wesley, ele ficou na igreja anglicana até a sua morte, né? Ele viveu e morreu como anglicano, mas tempo depois da sua morte, tanto na América quanto na Inglaterra, os seus seguidores se separaram da igreja anglicana e formaram a igreja metodista. E certamente Wesley foi inspiração para movimentos de renovação espiritual futuros, que viriam ainda ocorrer, como os movimentos que ocorreram no século XIX. Nosso outro personagem da aula de hoje, desse movimento de renovação que aconteceu na Inglaterra, é George Whitefield. Nasceu em Gloucester, na Inglaterra, 9 anos mais novo só que John Wesley, certo? Foi membro do Clube Santo, então ele conhecia John Wesley, eram amigos, inclusive admiravam-se mutuamente, havia grande respeito entre eles. Diferente de Wesley, que tinha uma personalidade talvez mais tímida, mais introvertida, Whitefield, ele era muito mais expansivo em sua oratória, em sua retórica. Então ele era um grande orador, ele era um grande pregador itinerante. Inclusive, como eu disse, ele foi um dos grandes influenciadores de Wesley para que começasse a pregação pública, né? A pregação fora dos templos. Whitefield, a sua fama se estendeu não só na Inglaterra, mas também nas colônias americanas. Ele fez viagens missionárias à América e País de Gales. Inclusive, o Whitefield foi muito importante tanto no movimento de avivamento da própria Inglaterra, como o movimento de avivamento que aconteceu também nas colônias da América. A gente vai ver isso na próxima aula. Aqui uma frase geralmente atribuída a George Whitefield, que ele fala, né, que venha um avivamento ainda que eu seja esquecido. E aí é curioso, assim, a gente vê isso, porque o Whitefield, ele não era uma figura anônima naquela época, pelo contrário, ele era extremamente conhecido, tanto na Inglaterra quanto na América. Então, ele, apesar de todo o seu reconhecimento público, a sua fama, ele coloca tudo isso como algo de menor importância, como deve ser, né? E ele clama por uma renovação espiritual da parte de Deus. Algumas ênfases teológicas de Whitefield, havia ali uma ênfase muito grande na questão do novo nascimento. Isso pra gente hoje, cristãos, hoje isso é muito comum, né? A experiência de conversão na nossa prática aqui, batista, evangélica, é muito comum. Quando você aceitou Jesus, quando você se converteu, nem sempre foi assim, entendeu? Essas pessoas que estavam à frente desse movimento de renovação, eles estavam combatendo justamente essa prática de ser cristão nominal, né? Você nascia na igreja anglicana, mas a sua vida, ela não revelava que você realmente tinha experimentado uma transformação da parte de Deus. A sua prática não demonstrava, não evidenciava esses frutos do Espírito Santo, que são necessários a todo cristão. Não é opcional o cristão desenvolver esses frutos, é necessário. Se você nasceu de novo, e aí a ênfase dele em garantir que você de fato nasceu de novo, vinha disso.
Se você nasceu de novo, a sua vida, para o Whitefield, para o Wesley, precisava evidenciar isso. Então, o Whitefield, por exemplo, conquistou uma série de inimigos, porque inclusive ele questionava muitas vezes se pastores, se líderes, se ministros haviam experimentado o novo nascimento, se eram de fato convertidos. Tamanha era a preocupação dele com esse tema. Então, como eu disse, ele tinha uma personalidade muito expansiva, então ele quase que um estilo quase que teatral, no bom sentido, claro, né? Na sua retórica. Então ele pregava nesse estilo emocional, apelativo, e ele ganhava multidões com esse seu estilo. Ele tinha uma forte visão evangelística, a questão da pregação ao ar livre. Certamente ele foi um dos grandes nomes da pregação ao ar livre naquela época. E diferente de Wesley, que tinha arminianas, Whitefield ele era calvinista na sua soteriologia, na sua doutrina da salvação, certo? Essa é uma diferença teológica importante entre esses dois grandes nomes do avivamento inglês. Algumas contribuições e legado de Whitefield, ele não apenas foi muito importante no avivamento inglês, como eu disse, mas ele teve um papel central no grande despertamento que aconteceu nas colônias americanas. Lá a gente tem a figura de Jonathan Edwards, que foi talvez o grande nome desse movimento que aconteceu na América. Estudaremos ele na próxima aula, mas Whitefield foi de grande importância também. A questão da pregação ao ar livre em grande escala, ele certamente popularizou isso, certo? Muitos o seguiram nessa prática e com isso ele pôde alcançar um público que não, como eu disse, não comparecia aos templos, estavam marginalizados da igreja da época. Ele é uma figura respeitada por diferentes denominações, essa paixão evangelística, né? Não apenas de pregar para crentes, mas de alcançar o que está perdido. Isso é reconhecido por cristãos de diferentes denominações e correntes. E ele influenciou gerações de pregadores avivalistas. O próprio Jonathan Edwards, houve um intercâmbio muito interessante, muito frutífero, né, entre esses avivalistas americanos e os avivalistas ingleses nesse período. Então, uma breve comparação aqui, muito sucinta, claro, com cuidado de não ser simplista, mas alguns pontos em que podemos ver diferenças entre Wesley e Whitefield. Do ponto de vista teológico, a gente vê uma ênfase em Wesley no livre-arbítrio, na questão da santificação, nessa chamada perfeição cristã, no aperfeiçoamento dos santos, através das disciplinas espirituais, pelo agir do Espírito Santo. Isso é muito presente na teologia e na prática de Wesley, certo? George Whitefield, por sua vez, a gente consegue talvez pegar como destaques, sendo ele um calvinista, a questão da soberania divina, inclusive a soberania no processo de salvação, eleição daqueles que seriam salvos. Já que, né, a gente vê essas diferenças, um arminiano, outro calvinista. Do ponto de vista de estratégia, John Wesley como muito organizado que era, então a gente vê essa ênfase em toda a estrutura organizacional que ele pensou e ele propôs e ele implementou para operacionalizar o desenvolvimento dessas virtudes cristãs. Então era comum ter grupos, sociedades, grupos, classes, as pessoas eram divididas em pequenos grupos, havia ali horários para orar, jejuns, visitas, leitura da palavra. Então Wesley era muito organizado, então ele deixou esse legado muito rico de organização. Já Whitefield, a questão da pregação itinerante, pública, em larga escala, certamente eu acho que é um ponto que a gente pode destacar dele. John Wesley, um grande legado, pai do movimento metodista, que está aí até hoje, e Whitefield, por sua vez, ele foi muito influente nos movimentos de avivamento, tanto na Inglaterra quanto na América, e certamente ele foi influente em gerações seguintes. Então, ali, nesse movimento de avivamento, houve diversos relatos de experiências espirituais. Então, havia ali conversões profundas, imediatas, como da próprio John Wesley, que ele sente em seu coração, ele sente algo no seu corpo. Ele sente que ali há uma fé. Então, há relatos de sensações físicas, de choro, de alegria intensas, de arrependimento. Tudo isso levando a sensações, inclusive, no corpo.
corpo, como ele falou, né, sentir o coração estranhamente aquecido, né, esses corações aquecidos. Um tipo de experiência que foi relatado naquela época. Havia relatos também de êxtase, relatos de experiências de êxtase espiritual, de visões. Então, isso tudo aconteceu também naquele período. Tanto, né, a gente pode observar tanto nesse movimento do avivamento inglês quanto também no avivamento americano, essas características em relação a experiências espirituais. Então, como impactos desse movimento, a gente pode talvez elencar a própria renovação espiritual na Grã-Bretanha e nas colônias americanas, aquele contexto de aridez espiritual, de frieza, de falta de santidade. Ele começou a dar lugar a uma fé muito mais viva, a cristãos muito mais ativos e engajados numa vida de santidade, uma vida devocional, uma preocupação comunitária e com a sociedade como um todo. E aí, nesse aspecto da preocupação social, a gente vê isso na prática. Por exemplo, John Wesley foi muito influente sobre Wilberforce, que teve papel, foi protagonista na questão da abolição do tráfico de escravos na Inglaterra. Então, Wilberforce, ele bebeu diretamente de John Wesley. Então, assim, ali a gente vê o avivamento, essa preocupação de renovação, não restrita apenas à própria igreja, a questões, entre aspas, espirituais, mas olhando a sociedade como um todo e vendo como que aquela renovação pode chegar à sociedade como um todo, como a sociedade pode ser abençoada por aqueles cristãos que estavam recebendo mais de Deus naquele momento. Então a gente vê esses efeitos sociais. Há em John Wesley, principalmente em seus seguidores, uma preocupação e foram feitas diversas ações relacionadas à saúde, cuidado da saúde. O próprio John Wesley, em particular, ele tinha muito interesse por questões médicas, questões de saúde. Então ele, inclusive, distribuiu cartilhas, tratados médicos sobre questões relacionadas à saúde, educação popular de crianças e de adultos, muitos analfabetos. Então, classes de estudo para educar aquelas pessoas, educar aquelas crianças. Isso tudo veio por essas pessoas que foram alvos desse movimento de renovação. Então a gente vê que essa transformação, ela expande, ela vai para a sociedade, ela abençoa não apenas a própria igreja, mas quem está à volta. E uma ênfase de volta no evangelismo, preocupação missionária e na santidade pessoal. Então, para a gente finalizar algumas aplicações e reflexões, então, assim, a gente vê esses avivalistas e, assim, eram pessoas como nós, que precisavam, e assim como precisamos renovar a nossa paixão pelo Evangelho, renovar o Evangelho em nossos corações, a convicção, a convicção da fé, do perdão dos pecados, do que Cristo fez. Isso precisa estar muito claro, não apenas na nossa mente, mas precisa estar claro no nosso coração. Isso precisa ser uma convicção, né? Como Wesley falou, a gente precisa sentir nosso coração aquecido por essa verdade, e de forma que a gente vai agora agir no mundo à luz dessa verdade. A nossa vida pessoal deve refletir. Então essa convicção do evangelho profunda que a gente tem no coração reflete-se na nossa vida de santidade, reflete-se na nossa ação na sociedade também. Então a questão da vida devocional, essa convicção, e esses homens que a gente estudou na aula de hoje, eles desenvolviam isso por meio da prática das chamadas disciplinas espirituais, que nada mais são do que oração, que contato e meditação na palavra, jejum. Todas essas práticas desenvolvem em nós e aperfeiçoam a nossa vontade, os nossos afetos para aquelas coisas que são do alto, tornam o nosso coração de volta para Deus, e isso tem resultados numa vida que é renovada por Deus a cada dia. A gente aprende com eles também a importância do discipulado. Isso a gente via ali no Clube Santo, era esse grupo pequeno de acompanhamento mútuo, de prestação de contas, de discipulado, em que a vida da igreja, a vida cristã era de fato vivida ali no dia a dia. Então a importância disso, dessa vida cristã prática, e de cultivar meios para que a gente possa experimentar essa vida em nossa própria igreja, em nossas próprias igrejas.
E o cuidado comunitário em todos os aspectos, cuidado espiritual, mas também cuidado com questões sociais também a gente vê. E aí na cidade a gente unia a verdade, esses personagens que estudamos eram fortemente dedicados à verdade de Deus, ao estudo da palavra, eram eruditos no estudo da palavra, mas não era uma erudição infrutífera, mas era uma erudição, era uma dedicação que se traduzia em frutos de compaixão, de amor e de santidade na própria vida deles. Por fim, algumas reflexões. O avivamento, ele começa dentro de nós, né? Ele começa no coração. E aqui eu quero dizer que não parte de nós. Claro, o avivamento ele parte do próprio Deus. Esse derramado do Espírito do próprio Deus. Mas é uma obra que começa no nosso interior. Não é algo que é imposto de fora para dentro, assim, por uma igreja, por uma estrutura social, pelo Estado. Né? Agora todos vão ser cristãos. Não, é uma obra que parte de Deus diretamente para o coração humano, de transformação interna, e a transformação que ocorre dentro de nós, ela se traduz na nossa vida, na nossa prática, nas nossas interações. A gente vê que experiência espiritual e doutrina e seriedade teológica, elas caminham juntas. Assim, é um falso dilema, experiência espiritual sem palavra, palavra sem experiência espiritual. A gente vê que é possível unir e provavelmente seja o ideal que essas coisas andem juntas. Nosso Deus é um Deus que se revelou nas Escrituras, ele se revela, então temos o dever de conhecer o nosso Deus nas páginas das Escrituras, e da mesma forma, nosso Deus ele é um Deus que continua agindo hoje, né? Ele é um Deus dinâmico, ele é um Deus que opera milagres hoje ainda, então a experiência caminha junto com doutrina, e a gente vê isso na prática desses avivalistas. E aqui, por fim, importante, assim, comparando John Wesley e Whitefield, a gente vê que personalidades muito diferentes, um muito expansivo, outro mais tímido, um arminiano, outro calvinista, ambos usados por Deus na sua obra, com personalidades e métodos diferentes. Eles foram grandes instrumentos e havia entre eles, como eu disse, um respeito mútuo muito grande, né? Quando perguntaram para Whitefield se ele veria John Wesley no céu, ele fala que provavelmente não veria, porque John Wesley estaria tão perto de Deus e Whitefield tão mais longe que ele não conseguiria ver. Da mesma forma, Wesley, quando se referia a Whitefield, disse que não conhecia homem mais santo do que Whitefield. Então a gente vê ali aqueles homens de convicções teológicas tão diversas, de personalidades diferentes, que há espaço para cooperação na obra do Senhor, amor e respeito mútuo. Eu acho que esse é um grande ensinamento também desse período para nós. Pois bem, meus irmãos, ficamos por aqui na aula de hoje. Na próxima aula nós continuaremos tratando desse período de grandes avivamentos, falaremos do primeiro grande despertamento nos Estados Unidos. Contamos com a participação de vocês na nossa próxima aula. Agora você vai ficar com a nossa aula interativa, vai aparecer um QR Code na sua tela, o link deve estar nos comentários, você pode clicar, você está convidado a clicar e acessar uma classe em que teremos professores do nosso ministério, momento de tirar dúvidas, de aprofundar o tema, então você está mais do que convidado, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.